Então, pessoal, esse capítulo 16, ele é o capítulo posição relativa de retas e planos, tá? Então, a ideia aqui é justamente estudar aquele tipo de problema que nem eu estava falando para vocês agora há pouco, né? Que o cara te dá, escreve duas equações de plano, π1 e π2. Só escreve as equações na sua frente. E ele te pergunta, como é que estão esses planos no espaço? Como é que eles estão? Que nem quando a gente vê aqui no aplicativo, né? A gente vê lá, a gente bate o olho e vê, entendi aqui, os planos estão assim, eles são transversais, e a interseção deles é uma certa reta e tal. Mas aqui com o aplicativo é fácil, você só digitou, você vê. Mas imagina que você não tem o aplicativo e tem apenas uma folha de papel em branco na sua frente, e o cara vai lá e escreve, π1, 2 pontos, escreveu a equação. π2, 2 pontos, escreve a outra equação. Mais nada, só a folha de papel e as duas equações escritas na sua frente. Pergunta, como que esses planos estão no espaço? Essa pergunta geralmente é feita assim, qual é a posição relativa desses dois planos? É isso que significa dizer como eles estão no espaço. Qual é a posição relativa entre eles? Quer dizer, e aí você tem que entender quais são as opções. E como que decide depois qual é dessas opções que está valendo, né? Então, no caso de dois planos, que não vai ser o primeiro que ele vai abordar, porque o título do capítulo, na verdade, não é posição de planos, né? O título do capítulo é posição relativa de retas e planos. Então, ele vai começar até falando no caso das retas, né? Porém, já que eu estava dando o exemplo com planos, vamos pegar, por exemplo, o caso de planos. Você tem duas equações de planos, estão lá os dois. Na sua mente, sem você saber ainda qual é a resposta ali do problema, você já tem que saber cogitar quais são as possíveis respostas. Ou seja, quais são as possíveis posições relativas entre dois planos, no caso. Então, você sabe que ou eles são o mesmo, ou as duas equações estão representando o mesmo plano, ou as equações estão representando planos paralelos, tipo teto e chão, ou as equações estão representando planos transversais, tipo esses dois aqui da figura, tá? São planos transversais. Tá? Olha lá, eles vão se encontrar lá, tá? Então, o que acontece? Aí você faz as contas já sabendo já tendo em mente que vai chegar num desses três casos, tá? E no caso de reta, por exemplo, ele vai começar falando de reta. O que a gente pode falar de posição relativa de duas retas, né? Olha só a advertência inicial que ele faz. Muito mais do que memória, você vai necessitar nesse capítulo do seu bom senso. É uma advertência inicial, tá certo? Tem que ter um pouco de bom senso também. Então, olha lá. Reta e reta. Né? Queremos, neste parágrafo, resolver o seguinte problema. Dadas duas retas RS, descobrir se elas são paralelas, concorrentes ou reversas. Se forem paralelas, verificar ainda se são coincidentes ou distintas. Então, veja só esse parágrafo. No fundo, ele já está dando uma dica aqui para a gente de quais são as possibilidades. Quer dizer, quando eu tenho duas retas, deixa eu pegar dois lápis aqui, ó, para tentar visualizar. Quando eu tenho duas retas, o que eu já tenho que ter em mente quando eu for resolver esse tipo de problema? Eu tenho que ter em mente o seguinte, as duas... Pô, meu banheiro estava aparecendo aqui o tempo todo, vocês nem podem me avisar, eu teria fechado a porta. Mas esses alunos são de doer, né? Professor, está aberta a porta do seu banheiro, lá, vai lá fechar. Esses caras são... Olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai confiar em aluno? Vai confiar em aluno para você ver o que é bom. Vai confiar para você ver o que é bom. O cara, daqui a pouco, ele está aqui dentro da casa, aqui, tomando uma Coca-Cola. Então, olha só. Presta atenção. Pois é. Quando eu tenho duas retas, imagina que as retas são representadas, ainda que toscamente, por esses dois lápis que estão nas minhas mãos. Quando eu tenho já batemos aí, ó. Já batemos. Tá, porque outro dia veio um cara do nada, que eu não sei quem é, ficou tentando abrir minha porta aqui, eu fiquei até com medo aqui dentro, peguei até uma faca de cozinha. Mas aí depois parou e foi embora. Aí daqui a pouco tem uns alunos tentando arrombar a porta aqui. Então, olha só. Imagina que as duas retas são, ainda que toscamente, representadas por esses dois lápis. Então, o que acontece? Antes de eu fazer as contas, quais são as possíveis posições de duas retas no espaço? É uma questão de uma certa visualização 3D que você tem que ter na sua mente. Então, imagina a folha em branco, o cara escreveu duas equações de reta para você. Pode ser que ele tenha escrito, por exemplo, duas equações vetoriais da reta. Pode ser que ele tenha escrito duas equações simétricas, dois conjuntinhos de equações paramétricas. Pode ser que ele tenha escrito na reta R1 uma equação vetorial, na reta R2
na forma planar, que nem a gente acabou de ver nesse último exercício, a forma planar, a reta R, dois pontos, escrita como duas equações gerais de plano. Reta R1, pá, uma equação para representar ela. Reta R2, pá, uma outra equação. Folha em branco. Não comecei ainda a fazer as contas, não comecei a resolver, não sei qual é a posição relativa entre elas, mas já visualizo na minha mente. Quais são as posições relativas possíveis entre duas retas dadas? Pode ser que as duas equações estão representando a mesma reta. Mesma reta. Na verdade, uma reta só que tem ali. As duas equações estão representando a mesma reta. Essa é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? As duas equações estão representando retas paralelas. Quando é uma reta só, quando as duas equações são a mesma reta, como fica aparecendo lá no problema duas equações R1 e R2, você fala assim, retas coincidentes. R1 e R2 são coincidentes. É, na verdade, a mesma reta. Mas pode ser que elas não sejam coincidentes, pode ser que elas sejam duas retas paralelas. Pode ser que elas sejam duas retas, aí a gente não fala transversais, que nem no plano, a gente fala retas concorrentes. E também a gente não fica falando retas perpendiculares. Por quê? Perpendicular é um caso particular. É o caso onde está fazendo 90 graus. O ângulo entre as duas é 90 graus. Aí elas são perpendiculares, mas perpendicular também é concorrente. Mas pode ser assim, fazendo 30 graus. Aí você vai dizer que é perpendicular? Não, mas continua sendo concorrente. Tá? Agora, além de as duas equações poderem estar representando a mesma reta, poderem representar duas retas paralelas. Além das equações poderem também representar duas retas concorrentes, perpendicular ou não, mas concorrentes. Retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, tá? Tem aqui um ponto aqui, ó, que é o ponto em comum, é o único ponto. Retas coincidentes é a mesma reta, né? Retas paralelas não tem nenhum ponto em comum. As concorrentes têm. Pouco importa se elas são assim ou se elas são perpendiculares. Concorrentes, tem um ponto em comum. Mas ainda, se fosse retas num plano, acabou. Ou é coincidente, ou é paralela, ou é concorrente, perpendicular ou não. Mas só que nós estamos estudando no E3. Nós estamos estudando retas e também planos no espaço tridimensional. Então existe mais uma possibilidade. Pode ser que uma reta esteja aqui, assim, que nem esse lápis, e a outra reta não seja nem a mesma, nem paralela, nem concorrente, que ela esteja assim, ó. Vocês estão entendendo a situação? Uma passando aqui embaixo, a outra voando por cima, mas não está paralela. Está assim. Como se fosse uma rua passando aqui embaixo e um viaduto passando por cima. Isso aqui são as retas reversas, é o nome disso aqui. Essa também é uma possibilidade. Então vamos lá. Você vai estudar a posição relativa de retas e planos. Vou, cap 16. Vai começar pelo quê? Vou começar com retas. Antes de mais nada, já entenda que tem essas quatro possibilidades. Pode ser que as duas equações de reta são a mesma. Pode ser que as duas equações de reta representem retas paralelas. Pode ser que represente retas concorrentes. Não é perpendicular, obrigatoriamente. Pode ser também perpendicular, mas pode ser assim também é concorrente. Ou pode ser também retas reversas. Vocês entenderam retas reversas? Então, olha só, é uma quarta e última possibilidade, tá certo? Beleza, Mariana Mendonça. Mas e as contas, professor? A hora que eu ver lá as equações, como é que eu vou fazer as contas para descobrir, para decidir isso aí? Como é que eu vou fazer? Bom, a questão das contas é o seguinte. Vamos para o livro. Queremos, nesse parágrafo, resolver o seguinte problema. Dadas duas retas RS, descobrir se elas são paralelas, concorrentes ou reversas. Se forem paralelas, verificar se são coincidentes ou não, ou distintas. Para isso, fixemos um sistema, que é a primeira coisa. Imagina que você tem um sistema de coordenadas. Ele não falou nada aqui de obrigatório de ser ortogonal, tá? Tipo IJK da física. Mas tem que ter um sistema de coordenadas, uma origem e uma base, O1, E2, E3. Vamos chamar de RABC o vetor diretor da reta R. E vamos chamar de SMNP o vetor diretor da reta S. Toda reta tem lá o seu vetor diretor, tá? Então, vamos chamar de RABC o da R, SMNP o da S, da reta S. Vamos chamar de Azão, X1, Y1, Z1, um ponto qualquer de R. E vamos chamar de Bzão, X2, Y2, Z2, um ponto qualquer de S.
E aí nós, bom, só para a gente vir aqui na lousa e deixar bem claro, né? O que ele conseguiu com isso? Antes de mais nada, ele conseguiu o seguinte: você pode escrever a equação vetorial, por exemplo, dessas retas, né? Então, como é que ficaria? Do jeito que ele fez ali, a reta R ficaria. A reta R ficaria R, dois pontos, x igual a razão mais lambda, ou alfa, vamos chamar de alfa aqui, alfa, x igual a mais alfa R. Tá? Ou seja, ficou assim na verdade, né? Esse x você pode trocar por xyz, xyz. O azão você pode trocar por x1, y1, z1. O alfa é alfa mesmo pertencente a R. E o R ele chamou de ABC. Então ficou assim. Aí você pode abrir até as paramétricas e tal. Tá? E a reta S? A reta S, ele escreveu assim, x igual a B mais beta, vamos chamar de beta aqui para ficar diferente desse alfa, beta S. Que trocando por coordenadas, já que tem um sistema de coordenadas O, E1, E2, E3, O, E1, E2, E3, já que ele falou que tem esse sistema de coordenadas aqui, então a gente pode colocar essas coordenadas todas, que vai ficar XYZ, XYZ, igual, aí o ponto B é x2, y2, e2, x2, y2, e2, mais beta vezes o S. O S ele chamou de MNP. Então ele está com essa situação agora aqui na mão, tá certo? Tá aqui. Aí ele diz o seguinte, olha, então beleza, escrevendo a coisa desse modo aqui que eu acabei de escrever, deixa eu só corrigir aqui, 1, vírgula, E1, E2, E3, tá? Então escrevendo a coisa desse modo aqui, voltando aqui para o livro, né? Observemos então que as retas RS são reversas, que é aquele quarto e último caso que eu falei lá para vocês. C e somente C, isso aqui é uma coisa interessante de visualizar. RS, vetor diretor da R, vetor diretor da S e vetor AB, que é um vetor ligando um ponto de uma até um ponto da outra, se esses três vetores aqui forem LI. Aí do capítulo 6, né? Três vetores LI, se você colocar as coordenadas deles, dos três, num determinante, e calcular o det, para eles serem LI, o det tem que ser diferente de zero. Então, quer dizer, aí, claro, a grande dúvida aqui que pode surgir é, mas por que as retas são reversas, C e somente C, esses três vetores são LI? Como é que pode um negócio desse? Né? Então, olha só, eu acho que seria legal a gente olhar um pouco aqui a visualização 3D. Veja bem, deixa eu tirar esses negócios daqui, e já que a gente tem já uma reta colocada aqui, ó, imagina essa reta aqui, ó, nós já temos duas retas reversas nessa figura, não preciso nem fazer. Olha só, se você prestar atenção ali, deixa só eu dar uma mexida aqui, ó. Aqui, ó. Isso, deixa eu levar aqui mais para o meio. E dar um pouco de zoom. Se você prestar atenção nessa figura, essa reta azul aqui, ó, ela está reversa, por exemplo, com o eixo X. Ela não está nem paralela ao eixo X, não está nem paralela, não está concorrente com o eixo X, não está nem aí para o eixo X, está passando longe. Então, não é coincidente, essa reta azul aqui não é igual ao eixo X. Ela também não é igual, não é coincidente, não é paralela, não é concorrente, não tá tendo um ponto em comum com o eixo X. Se ela não é nem igual, nem paralela, nem concorrente, só sobrou uma opção, ela é reversa. Então, essa reta azul e esse eixo X, eles são duas retas reversas, tá? Então, olha só que ficaram os números quebrados aqui. Deixa eu tentar alterar um pouco só esses números, para ver se eu, pelo visto, não está dando, né? Aqui é porque ela é a interseção de dois objetos, tá? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Essa aqui não deu para fazer o que eu queria. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever duas retas aqui, ó. Quer ver, por exemplo, reta? Calma aí, reta. Se eu colocar uma reta, pá, pronto, tá, beleza. Aí eu consigo, acho que, mudar a equação. Aqui, ó, tá ótimo. Será que não consigo?
Eta BC, puta, não dá também. Eu pensei que dava para fazer alguma coisa. Bom, é que eu queria fazer o DET com vocês, né? Eu queria fazer o DET, mas calma aí, eu vou criar um outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu criar um outro exemplo aqui. Apaga esse negócio aqui, rapidinho, apagar, isso aqui não precisa mais. E apaga esses pontos aqui também. Apagar, apagar. Não, esse aqui não, esse aqui deixa. Eu vou deixar esse ponto aqui. Deixa esse ponto aqui ser o 100. Pronto, 100. Espera que eu vou criar duas retas reversas aqui para a gente fazer o DET. E você vê essa questão do DET aí. 100, enter. Tá lá, ponto 100. E deixa o outro ponto ser o ponto 010. Por exemplo, esse A aqui, ó. Esse A, vamos mudar ele para 010. 010, enter. Tá lá, apareceram lá os dois pontos que eu queria. Beleza. Com esses dois pontos aqui, eu vou criar uma reta. Vamos colocar aqui, reta. Uma reta passando por esses dois pontos. Vamos ver como é que vai ficar a equação dela. Agora ficou uma equação legal. Isso que eu queria. Uma equação sem ter número quebrado, para ficar mais fácil de ver. Todos vocês nessa aula, nesse momento da aula, vocês estão vendo bem e compreendendo essa figura que eu estou desenhando? Tá todo mundo vendo ali a tela, acompanhando a figura que eu estou desenhando? Só dá um feedback aí para mim. Sim, beleza, SS. Então, olha só. Essa reta preta aqui, ele chamou aqui de G, tá? E você tem, vamos pegar para comparar ela, a reta azul, que é o eixo Z. Todo mundo concorda que a reta, esse exemplo foi bom porque essa reta preta aqui, ela está concorrente com o eixo X, esse ponto aqui é o ponto de interseção, ela está concorrente com o eixo Y, que é o verde, esse ponto aqui é o ponto de interseção. Então, ela é concorrente com X, concorrente com Y, mas ela é uma reta reversa em relação ao eixo Z. Olha lá ela em relação ao eixo Z. Ela não está nem coincidente com o eixo Z, não está paralela com o eixo. O eixo Z é o azul, tá? Que fique bem claro. O eixo Z é esse eixo azul aqui. E ele é uma reta, tá? Tão reta quanto essa outra preta. É tudo. Tem 4 retas aqui na figura. Tem a preta, a verde, a vermelha e a azul. 4 retas. A preta, em relação à vermelha e à verde, é concorrente. E essa reta preta, que ele chamou de G, em relação à azul, que é o eixo Z, Z de zebra, elas são duas retas reversas. Não está nem coincidente com o eixo azul, nem paralela com o eixo azul, nem concorrente com o eixo azul, não está tocando em nenhum ponto. Ela está reversa. A reta preta e o eixo azul são duas retas reversas. Tá? Então, pelo que ele está falando aqui no livro, voltando aqui um pouco para o livro, deixa eu só ver se alguém fez alguma pergunta. Não, tá todo mundo ok. Voltando para o livro, ele diz o seguinte, retas são reversas se e somente se vetor diretor de uma, vetor diretor da outra, e um vetor que é um ponto de uma ligando com um ponto da outra, forem LI. Ou seja, se e somente se esse det aqui, que são as coordenadas dos 3 vetores, é diferente de zero, porque é isso que significa vetores LI, o det é diferente de zero. Tá, professor, beleza, eu sei até fazer essa conta, mas por que isso aqui? Vamos tentar visualizar na figura. Olha, quem seria... Você vai falar, o vetor diretor não é único. Sim, ele não é único, mas a gente pode colocar um deles, um vetor aqui para representar o vetor diretor, dessa reta G aqui. Vamos colocar um vetor aqui. Outra coisa, vamos chegar nas propriedades dele e vamos aumentar um pouquinho o tamanho, né? Aqui, ó, propriedades. Vamos aumentar aqui para as pessoas poderem ver melhor esse vetor diretor. Aqui, ó. Olha lá, deixa ele ficar um pouco maior e deixa também ele ficar numa outra cor aqui que dê destaque, talvez uma cor verde, sei lá. Aqui não, verde vai ficar igual da reta. Ele laranja não é cor de ninguém. Isso. Aqui, ó. Pronto. Então aqui, fecha isso aqui. Esse vetor que eu acabei de inserir aqui na figura, que todo mundo está vendo, que eu coloquei ele em destaque aqui laranja, ele é um possível vetor diretor para essa reta aqui. Está dando a direção da reta. E um vetor diretor do azul? Bom, o vetor diretor do azul é muito fácil. É só você pegar aqui, do eixo Z, né? É só você pegar um vetor que vai, por exemplo, sei lá, do 0 até 1. Acabou. Aqui, ó. Esse cara aqui, que eu acabei de colocar ali na figura, ele é um vetor diretor do eixo Z, do azul, 001. Vamos lá nas propriedades e vamos também dar uma aumentada nele aqui, ó. Pra ele ficar grandão também. Olha lá, agora tá legal. Tá? E outra coisa, vamos colocar ele nessa cor também aqui. Tá lá. Então, olha lá como é que ficou.
Eu já tenho dois vetores. Esses dois vetores já estão LI, porque dois vetores LI são dois vetores que não estão paralelos. Você vê que um vetor está numa direção, outro está noutra, eles não são paralelos. Mas ele ainda fala de um terceiro vetor. Esse terceiro vetor é um vetor que ele chamou de AB. Sendo que ele falou antes que o A é um ponto da reta, qualquer da reta R, e B é um ponto qualquer da reta S. Ora, se A é um ponto da R e B é um ponto da S, isso significa que o vetor AB é um vetor ligando as duas retas. De um ponto de uma até um ponto da outra, ponto qualquer. Então vamos fazer ele aqui, ó. Vamos pegar alguém para fazer o papel desse vetor AB. Poderia vir desse ponto aqui dessa reta até esse ponto aqui da outra reta. Pronto. Já temos ali um vetor AB, tá certo? Então, os três estão aí na figura. E eu estou pegando o caso de duas retas reversas, de propósito, para você ver como é que fica, tá certo? Olha lá os três vetores. Pá, olha lá. Esses três, agora tenho três vetores. Professor, mas eu duvido que esses três vetores são LI. Como é que eu vou saber? Bom, em primeiro lugar, quando a gente, lembrando lá da matéria lá do CAP 5, o que significava dizer, desde o CAP 5 que a gente mexe com isso, que significava dizer que três vetores são LI? Significava que os três não podem ser paralelos a um mesmo plano. Eles têm que ser assim, ó. Não precisa ter mesmo tamanho, não precisa obrigatoriamente ser 90 graus, isso não é importante para eles serem LI. Pode ter também, mesmo tamanho 90 graus, mas também pode não ter. O que é importante é que os três não estejam assim, ó. Se eles estiverem assim, eles estão os três paralelos ao mesmo plano. Os três paralelos ao mesmo plano. Aí eles são não sei se vocês estão vendo bem aí na câmera. Aí eles são LD, nesse caso aqui. Agora, se eles forem assim, acabou. Aí eles são LI. Eles não estão os três paralelos ao mesmo tempo, ao mesmo plano. Esses dois aqui estão paralelos a um plano, mas esse aqui não está. Esses dois aqui estão paralelos ao plano, mas esse outro aqui azul não está. Não ficam os três paralelos ao mesmo plano ao mesmo tempo. Aí eles são LI. Como que é a nossa situação aqui? Ela é justamente uma situação LI. Então, olha só. Por quê? Ah, mas eu não estou conseguindo ver bem porque eles não estão saindo do mesmo ponto. Ué, imagina esse vetor aqui que está de pé, que é o vetor diretor do eixo Z, saindo desse mesmo ponto aqui. O vetor, lembra que ele não é uma flecha só fixa. O vetor é uma classe, lembra do CAP 1? Classe de equipolência de segmentos orientados. Né? Eu posso, se eu colocar uma outra flechinha com o mesmo equipolente, com o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, é o mesmo vetor. Então eu posso, é que eu não vou conseguir aqui nesse programa clicar nesse vetor aqui e arrastar ele para cá. Mas se você imaginar uma cópia, um clone dele, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer um clone aqui. Vetor. Vetor a partir de um segmento de reta com comprimento fixo aqui. Talvez, depois eu preciso estudar aqui como é que faz isso. Deve ter um jeito de fazer, tá? Mas enfim, se você imaginar uma cópia desse vetor aqui, saindo desse ponto B, você vai ver que os três não vão ficar paralelos ao mesmo plano, tá certo? Deixa eu pegar uma reta perpendicular aqui. Imagina, opa, não deu certo aqui. Pá, pá. Ixi, não tá dando certo. Bom, aqui, ó, eu ia tentar fazer uma gambiarra aqui, ó, reta perpendicular, né? Deixa eu tentar de outro jeito aqui, quer ver, ó? Reta perpendicular. Mas aí tem que ser um plano, então beleza. Aqui e aqui. Pronto, consegui. Aí eu coloco um vetor aqui em cima. Vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Coloco um vetor aqui em cima. Isso, ó, vou tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Não, peraí, tem um jeito exato de fazer aqui do mesmo tamanho, que seria pegando aqui uma reta perpendicular também, ó. Só que tem que ser uma reta perpendicular a outra reta. Calma aí. Puta merda, reta perpendicular. Aqui, deixa eu tentar aqui. Isso e isso. Consegui, agora deu. Ponto na interseção. Ponto na interseção. Aqui e aqui. Deu. Agora vai dar, certinho. Vetor. Um vetor que vem daqui até aqui. Pronto. Aí eu pego esse vetor e mexo aqui nas propriedades dele, aumento um pouquinho, né?
coloco uma cor laranja para ele ficar igual, vai ficar realmente um clone do outro, ó. Vocês estão vendo? Agora eu consegui fazer o que a gente fazia lá no Cap 1, ó, a questão do equipolente. Então, quer dizer, eu vou pegar essa reta aqui, porque está poluindo muito a figura, tira esse ponto, olha lá, ó. Peguei esse vetor aqui, que estava originalmente aqui na reta, no eixo Z, e transportei ele para cá. Mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. Todo mundo está vendo? Puta que merda. Odeio quando isso acontece. Todo mundo está vendo ali? Vou até sumir com o outro, ó, para ficar bem claro para vocês. Olha lá. Cliquei nele, arrastei e levei ele para cá. Ele é um vetor. Esse aqui também é vetor diretor dessa aqui, porque ele é o mesmo vetor, na verdade. Tá? E vocês estão vendo claramente que eles não são os três paralelos ao mesmo plano. Não tem como. Se você pegar um plano que está paralelo a esses dois, esse aqui ficou para fora. Se você pegar um plano paralelo a esses dois aqui, esse aqui ficou de baixo aqui ficou para fora. E se você pegar um plano paralelo a esse que está inclinado e esse aqui, esse terceiro fica de fora. Eles não têm como ficar os três paralelos ao mesmo plano. Então, eles são LI. E isso está acontecendo porque essa reta preta aqui e o eixo azul, em cima dos quais eu montei os vetores, são retas reversas. Repara que se essa reta ela tivesse passando aqui na origem, ela já não seria mais uma reta reversa. Ela seria uma reta concorrente ao eixo Z. Vamos analisar esse caso. Reta paralela. Pega uma reta passando por esse ponto aqui e paralela a essa aqui. Pronto, apareceu lá. É como se eu tivesse clicado nessa reta e arrastado ela para cá. O que acontece? Se eu montar essa mesma situação que eu montei aqui com esses vetores, envolvendo duas retas reversas, a azul e a preta, eu montasse essa mesma situação, envolvendo agora duas retas concorrentes, como é que ia ficar? Você ia ter um vetorzinho diretor de uma, pum. Você ia ter o vetorzinho diretor da outra, que pode pegar o mesmo aqui, tá? Eu vou pegar o mesmo, para esse eixo Z, vou pegar o mesmo que já tem aqui, ó, que é esse cara aqui. Pá, olha lá, apareceu o vetor diretor dele. E vou pegar agora tem esse terceiro aqui, que é o vetor que vai de um ponto de uma até um ponto da outra. Só que agora eu estou analisando essa reta. Então eu vou pegar, volta esse ponto aqui, eu vou pegar um vetor que vai de um ponto de uma, que é essa, até um ponto da outra, que é essa. Dá uma olhada agora nesses três vetores aqui. Nesses três vetores aqui. Agora eu quero ver se ficaram LI? Ficaram LI? Dá uma olhada ali, ó. Deixa eu dar um destaque para eles também, ó. Só que agora eu vou botar em vermelho, para dar uma destacada. E esse aqui também. Não, olha a merda que aconteceu. Puta vida, cara. Nossa senhora, o cara é um desastre. Olha aqui, ó. Aqui, esse aqui. Ah, tá louco. Tá louco. Aqui, ó, estilo. Pá. Agora tentar pegar esse. Vou pegar aqui, ó, mais fácil. Pô, fui burro pra caramba. Aqui, ó, cor. Pá. Olha lá, olha essa situação agora envolvendo aqui esses vetores vermelhos e esse aqui, tá? Agora você percebe o quê? Você percebe que esses três vetores, eles não estão formando um triângulozinho ali, ó? Olha o triângulozinho que formou. Esse e esse. LD. Então, os três paralelos ao mesmo plano. Três paralelos ao mesmo plano. Ah, mas por que não ficou mais LI que nem esses três? Não ficou LI porque esses três aqui foram montados a partir da realidade de duas retas reversas, que é essa preta aqui e o azul. Agora, eu peguei uma reta concorrente, olha lá, ela está concorrente ao eixo azul, que é o eixo Z, na origem. As duas estão se cruzando na origem, então são duas retas concorrentes. A hora que eu monto o vetor diretor de uma, vetor diretor de outra, e um vetor ligando uma na outra, em vez deles, que é o mesmo procedimento que eu tinha usado antes, em vez de ter ficado LI, como ficou antes, ficou agora claramente LD, os três paralelos ao mesmo plano. Tá certo? Bom, deixa eu perguntar para vocês se essa explicação já foi suficiente e vocês conseguiram entender. Conseguiram entender que quando for duas retas reversas, diretor de uma, diretor de outra, vetor ligando uma na outra, fica LI. E se fica LI, então o det tem que dar diferente de zero, tá certo? Vamos voltar ali no nosso caso. Aquele nosso caso ali que tinha ficado LI, quem eram os vetores? Os vetores eram quais? Vamos apagar aqui um pouco para não dar confusão também, né? Os vetores ali no caso eram, olha aqui,
Aqui cadê as retas aqui? A reta 1 é o eixo Z, o vetor diretor é 0, 0, 1. Deixa eu fazer a conta aqui na lousa, né? 1 é o eixo Z, cadê a minha caneta aqui? 1 é o eixo Z, o vetor diretor é 0, 0, 1. 0, 0, 1. A outra é essa reta aqui, deitada, ela é essa aqui, G. O que é o vetor diretor dela? Menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. E um vetor ligando um ponto de um no ponto da outra. É esse vetor aqui, que eu acho que é esse W aqui, né? Olha lá, é o W. E o W é quem? Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0 e 1. Faz esse DET para mim. 0 vezes 1 vezes 1. 0. Menos 1 vezes 0 vezes 1. Ele tem que dar diferente de 0. Menos 1 vezes 0 vezes 0. 0. 1 vezes 1 vezes menos 1. Menos 1. Muda o sinal. Mais 1. 0 vezes 0 vezes 0. 0. 1 vezes 0 vezes menos 1. 0. O resultado do DET deu 1, que é diferente de 0. Então, esses três vetores são o quê? Eles são L, I. E, portanto, essas duas retas são o quê? São reversas. Então, esse livro, esse capítulo 16, na questão de posição relativa de duas retas, ele orienta o aluno a já começar fazendo esse DET. O cara te deu duas retas, você já escreve o vetor diretor de uma, escreve o vetor diretor da outra, e escreve na terceira linha um vetor que é um ponto de uma menos um ponto da outra. Pouco importa se vai fazer A menos B ou B menos A, porque nos dois casos vai dar esse vetor aqui. Ou um vetor que, em vez de estar indo daqui para lá, está indo de lá para cá, mas dá na mesma, tá? Então, resultado, você tem aqui a seguinte situação, então. Você faz o DET, deu diferente de 0, o DET você já fala, ó, os três vetores são LI, então as retas são reversas. E aí a pergunta que surge é a seguinte, professor, mas e se o DET der 0? Ah, aí com certeza elas são concorrentes, que nem ali no outro desenho que o senhor tinha feito. Aqui, ó. O outro desenho que eu tinha feito era esse aqui. Então, quer dizer, tá, beleza, professor, o DET deu 0, então elas não são assim que nem essa aqui e o azul, que é reversa, elas são assim, são concorrentes. Não, calma. Que se o DET deu 0, aí pode ser que ela seja concorrente, mas pode ser que elas sejam paralelas também. Porque paralelas pode dar DET 0, porque os dois vetores diretores das duas paralelas vão ser LD, porque vão ser um paralelo com o outro. Quer ver? Deixa eu colocar aqui uma reta paralela, para você ver a situação. Imagina uma reta passando por esse ponto aqui, paralela ao eixo Z. Tá lá, ó. Agora vocês estão vendo a situação de duas retas paralelas. A hora que eu colocar um vetor diretor aqui nessa reta preta, eu nem vou colocar, porque não precisa. É óbvio que a hora que eu colocar um vetor diretor aqui, ele vai ficar paralelo com esse. Ah, mas aí são dois vetores LD, eu não sei se quando colocar o terceiro, ligando uma na outra, é claro que vai ficar LD. Imagina, eu coloquei aqui um vetor, sempre que você tem dois vetores LD, se acrescenta um terceiro, continua LD. Então, olha só. Olha aí, ó, coloquei para vocês verem. Imagina só, esse carinha aqui é o vetor diretor dessa. Esse carinha é o vetor diretor dessa. E aqui tem um vetor ligando uma na outra. Os três estão paralelos ao mesmo plano. Dá até para ver o plano aqui, ó. Dá até para ver o plano. É o plano que é esse plano aqui, ó. Cadê? Tem plano aqui, cadê o plano? Plano, cadê plano? Plano. Já era, não sei mais onde é que tá. Aqui, plano. Não. Não sei, enfim, tem um lugar aqui, plano, plano. Então, olha só, o plano passando por aqui, por esse ponto e por 3 pontos, e por esse aqui. Olha lá, esse plano aqui, ele está contendo as duas retas paralelas, e, além do mais, você vê com ele, com a presença desse plano aqui na figura, você vê que os três vetores, ó, o vetor diretor de uma, o vetor diretor da outra, que é um vetor diretor de uma, que é esse aqui, o vetor diretor da outra, que é esse amarelo, e esse vetor vermelho que é ligando um ponto de uma num ponto da outra, os três estão paralelos ao mesmo plano, que é exatamente esse plano que eu desenhei lá. Se esse DET der 0, vai com calma. Pode ser concorrente, que nem essa que eu tinha desenhado antes. Pode ser paralelo, que nem essa que eu acabei de desenhar. E pode
ser também a mesma reta, porque vai cair no mesmo problema. Ah, tá, então se o det der zero, como é que eu vou distinguir um caso do outro? Tá aqui a figurinha que ele fez uma figurinha também, ó, para mostrar que os vetores são LI, não estão os três paralelos ao mesmo plano. Mas vamos supor que o det der zero. Se o det der zero, aí você vai ter que analisar os dois vetores diretores. Se os vetores diretores derem múltiplos um do outro, R for igual a um lambda S, aí as retas vão ser paralelas ou coincidentes. Se não for múltiplo, se o det deu zero, mas os vetores são LI, com certeza elas são concorrentes. O caso concorrente, que é esse caso aqui, né? Apaga aqui um pouquinho o plano. Apaga aqui um pouquinho esse vetor, apaga um pouquinho esse ponto, apaga um pouquinho essa reta paralela, voltando aqui um pouco na reta concorrente. A reta concorrente, os vetores diretores, ó, quem são ali os vetores diretores? Esse vermelho aqui embaixo é o vetor diretor dessa, e esse amarelo é o vetor diretor dessa. As retas concorrentes, elas têm vetores diretores sempre ali. Só que como elas não são reversas, o det dá zero. Então, retas concorrentes, det tem que dar zero, porque se tiver dado diferente de zero, são reversas. Então, det deu zero, e os vetores diretores são LI. Esse configurou retas concorrentes. Agora, se o det der zero, e os vetores diretores não são LI, eles são LD, um múltiplo do outro, aí você caiu no caso paralela ou coincidente. E como que você vai distinguir o paralela do coincidente? Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui, senão eu falo. Ah, aqui, ó, ele fala aqui nesse roteiro. Escolher um vetor R, pega o vetor diretor de cada uma, temos duas possibilidades, LI ou LD, né? Se forem LI, você faz o det, se o det der diferente de zero, você... No roteiro ele fez um pouquinho diferente do que ele explicou aqui. Aqui ele já começa pelo det, né? Você pode começar pelo det também, mas vamos seguir esse roteiro dele. Roteiro. Pegou os dois vetores diretores. Se eles são LI, faz o det, tá? Se o det der diferente de zero, quer dizer, esses três aqui são LI, os dois são LI, mas quando acrescentou o AB, continuou LI também. O det deu diferente de zero. Aí elas são reversas. Se, por outro lado, eles já estavam LI os diretores, mas na hora que fez o det ele deu zero e os vetores são LD, aí você está em retas concorrentes. Agora, se os vetores diretores já não são LI, se eles são LD, aí elas são paralelas ou coincidentes. Resta saber se coincidem ou não. E como que você vai saber? Você vai pegar um ponto de uma e vai substituir ele na equação da outra, para se satisfazer. Se o ponto de uma que você pegou satisfez a equação ou as equações paramétricas, por exemplo, da outra reta, aí significa que elas são coincidentes, tá? Ou se não, se você substituir e não satisfez, aí retas paralelas distintas, tá? Mas eu tenho uma alternativa a isso aqui que ele está falando, tá? Você pode fazer o seguinte, se os vetores diretores são LD, você pega, significa que um é múltiplo do outro, certo? Se eles são LD é porque um é múltiplo do outro. Olha lá, RS, LD, R é múltiplo de S. Aí sabe o que você faz? Você pega esse vetor AB e vê se ele é múltiplo também. Se o AB for múltiplo, não é ver se o AB vai ser LD, porque LD vai ser o AB junto com esses dois, porque esses dois aqui já são um múltiplo do outro. Qualquer terceiro vetor que você colocar aqui, os três vão dar LD. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando pegar o AB e ver se ele é múltiplo do R e múltiplo do S também. Claro, basta, como os dois aqui já são múltiplos, basta você checar um deles, né? Então, se o AB for múltiplo desses dois também, aí significa que os três estão paralelos um com o outro e as retas são coincidentes. Mas se esses dois são múltiplos e na hora que você vai verificar o AB, ele não é múltiplo dos dois, aí as retas são paralelas distintas. Esse é um jeito que eu gosto de fazer, eu prefiro fazer assim, tá? Então vamos voltar aqui no roteiro pelo meu ponto de vista. Pelo meu ponto de vista seria assim, vetores diretores LI, faço o det. O det deu diferente de zero, quer dizer, os três são LI também, retas reversas. Por outro lado, se os dois vetores são LI, mas o det deu zero, aí as retas são concorrentes. Agora, e se os vetores diretores são LD? Bom, se eles são LD, aí eu pego o vetor AB, que é o ponto de uma no ponto da outra, e vejo se esse AB, bom, como eu já estou partindo do princípio que esses dois são LD, eu já sei que um é múltiplo do outro, porque dois vetores LD, com certeza um é múltiplo do outro. Aí eu pego o vetor AB e vejo se ele é múltiplo também, porque o vetor AB pode ou não ser múltiplo desses dois aqui.
Se o vetor AB for múltiplo também, é a mesma reta, retas coincidentes. Se apesar desses dois serem múltiplos, LD, o vetor AB não for múltiplo deles, aí é retas paralelas distintas, tá? Então, beleza, vamos ver se... aí vai começar o exercício e aí ele vai seguir adiante o capítulo. Vamos só ler essa observação. Observação, se RS são concorrentes, o único ponto P em comum entre elas pode ser determinado resolvendo um sistema de equações. Você pega, por exemplo, as equações paramétricas de R iguala com as de S, resolve o sistema, você acha o ponto de interseção. A aula que vem a gente discute exercício desse tipo. Né? Aliás, o estudo de posição relativa entre retas também pode ser feito resolvendo esse sistema. Claro, não pode usar lambda e lambda, né? Quando mexer com as equações das duas retas. Usa alfa e beta, não pode usar a mesma letra. E depois dá uma olhada no exercício 12. A gente vai discutir na próxima aula. Beleza. Agora, aqui, o que mais que ele fala? Se S tiver uma única solução, se no sistema, na hora que você... Ele está falando isso aqui, ó, só para você entender do que ele está falando. Ele está falando disso aqui, ó, rapidinho aqui, só para fechar a aula. Ele está falando disso aqui. Imagina que você está nesse problema de posição relativa e você tem lá as duas equações paramétricas. Então, você pega a equação paramétrica da R, as equações paramétricas da R, que seriam x igual a... Aí eu vou usar a letra alfa, para não usar tudo lambda, vou usar alfa e beta. X igual a x0 mais alfa A, y igual a y0 mais alfa B, e z igual a z0 mais alfa C, e iguala isso aqui, iguala com as equações paramétricas da outra reta que você está querendo ver a posição relativa. Que ela vai ter lá a sua também, aqui não podemos dizer que vai ser x0, y0, z0, o mesmo ponto, né? Você pode, bom, se elas forem concorrentes, mas também você não vai dizer que esse é o ponto de concorrência, porque senão você já sabe o ponto, não precisa fazer conta, né? Vamos chamar de x1, y1, z1, para ficar diferente. Você iguala aqui, ó. Aqui vai ficar igual a x1, y1, z1. E o vetor diretor também vai ser diferente, né? E a letra, o parâmetro, que aqui eu usei alfa, eu uso beta ou lambda, que é alguma coisa para ficar diferente. Vamos colocar lambda, por exemplo. Lambda m é outro vetor diretor, lambda n, lambda p. Igualei as duas aqui, ó. Então formou um sistemão que eu posso resolver e achar e descobrir alguma coisa. Por exemplo, esse x0, y0, z0, abc, x1, y1, z1, mnp, isso aqui é tudo número que vai ser dado. Né? Então vai ficar assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo criado do nada aqui de cabeça. Vai ficar, por exemplo, assim, ó. Espera aí. Aí. Vai ficar assim, ó. Vamos criar um exemplo aqui de cabeça. Exemplo. 2 pontos. Vamos colocar assim. 1 mais 2a igual a... não, o 2a não. Tem que... 1 mais alfa, 2 alfa, né? Então, o alfa e o lambda são variáveis, é o ABC. Então, 1 mais 2 alfa, 1 mais 2 alfa, tá certo? Vamos dizer que aqui seja 4 alfa, e aqui menos 1, menos 3 alfa. Aí você igualou com a equação da outra reta. Digamos que a equação da outra reta seja 5 lambda, 1 menos 3 lambda e 2 menos lambda. Beleza. Você tem um sisteminha aqui com alfa e lambda, que você pode tentar resolver. Né? Por exemplo, eu estou vendo aqui que, sei lá, vamos pensar aqui em isolar alguma coisa. Estou vendo aqui que lá dá para isolar lambda aqui. Ó. Dessa última equação, daria para a gente tirar aqui lambda é igual, passei o lambda para lá, passa esse 1 para cá, vai ficar 3 mais 3 alfa. Lambda é 3 mais 3 alfa. Aí eu vou nas outras equações e substituo. Por exemplo, na segunda equação vai ficar 4 alfa igual a... Aí no lugar do lambda eu tenho que colocar isso aqui. Vai ficar 1 menos, eu vou multiplicar por 3, né? 9, menos 9 menos 9 alfa. Então acabou ficando assim, passo 9 para lá, fica 13 alfa igual a menos 8. Então, alfa igual a menos... Deu um número todo quebrado aqui que eu tirei do nada esse exercício, né? Alfa igual a menos 8 sobre 13. Aí você substitui esse mesmo lambda na outra equação, porque pode ser que dê um alfa diferente. Vamos ver o que vai acontecer.
lambda, a hora que eu substituir aqui, vai ficar 1 mais 2 alfa igual, aí vou colocar o lambda aqui, vai ficar 15 mais 15 alfa. Olha só a situação que ficou, 5 vezes 3, 15, mais 15 alfa. Então, passando para lá, vai ficar 17 alfa igual a menos 14. Então, vai ficar alfa igual a menos 14 sobre 17. Sabe o que isso aqui significa? Significa o seguinte, olha, esse sistema aqui não tem solução. Porque está dando as equações, para ele ter solução, alfa igual a tanto, lambda igual a tanto, a hora que eu isolei o lambda aqui e substituí primeiro nessa e depois nessa aqui, teria que ter dado o mesmo alfa. Só que deu alfas diferentes, então não tem uma solução no sistema. Se ele não tem solução, significa que não tem ponto em comum, essas duas retas que eu bolei aqui. Então elas não são nem coincidentes, nem são... nem são coincidentes, nem são concorrentes. Elas são paralelas ou reversas. Vamos dar uma olhada no DET. Vamos dar uma olhada no DET aqui, só por curiosidade. Vetor diretor de uma que eu coloquei, 2, 4, menos 3. 2, 4, menos 3. Vetor diretor da outra, 5, menos 3, menos 1. Porra, eu também fui escolher uns números, né? 5, menos 3 e menos 1. E um vetor indo de uma para outra. 1 menos 0, é 0, para ajudar. Não, 1 menos 0 é 0, não. 1 menos 1 é 1, pô, eu tô ficando demente aqui. 1 menos 0 dá 1. Porra, 1 menos 0 é 0. 1 menos 0 dá 1. 0 menos 1 dá menos 1. E aqui, menos 1 menos 2 dá menos 3. Teria que fazer esse DET aqui. Vamos tentar fazer esse DET aqui para fechar a aula. Espera aí que eu já estou terminando, tá? Isso aqui vai ficar o seguinte, vamos ver se eu consigo fazer esse DET aqui sem me atrapalhar. Vai ficar menos 3 com menos 3, todo mundo sabe que é 9. 9 vezes 2, 18. 18. Menos 1 vezes menos 3 é 3 vezes 5, 15. Mais 15. 1 vezes 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4, ok. Menos 3, 1 vai dar 9, muda o sinal, dá menos 9. Menos 1, 2 dá 2, muda o sinal, dá menos 2. Menos 3, 4, 5, 4 vezes 5 é 20, vezes menos 3 é menos 60. Muda o sinal, mais 60. Então ficou, vamos fazer uma conta aqui, 15 menos 6 dá 9. Olha que interessante isso aqui, deu 18 menos 9 dá 9. 15 menos 6 dá 9 também, mais 60. Então, o resultado deu 78, que é diferente de zero. Isso significa que essas retas aqui são reversas, essas que eu peguei no exemplo. Porque o DET deu diferente de zero. Reversas. Realmente você vê que os vetores diretores são totalmente LI, o DET deu diferente de zero, então reversas. Por isso mesmo você viu que não deu solução no sistema. Porque retas reversas, elas não têm ponto em comum. Uma está aqui, a outra está passando por fora. Tá? Não tem ponto em comum. Então, o que ele está comentando, voltando para a observação, o que ele está comentando é o seguinte, quando as retas são concorrentes, que não foi o caso das retas que eu peguei, depois a gente, na aula que vem, faz esse exercício 12, você consegue achar esse ponto P fazendo essa conta que eu fiz aqui, porque aí as retas vão ser concorrentes, você vai igualar, vai dar um valor fixo lá para o lambda, vai dar um valor fixo para o alfa. Você vai substituir o lambda aqui, substituir o alfa aqui, sai o ponto P, que é o ponto de interseção das retas concorrentes, né? Se o sistema, esse que eu acabei de exibir aqui para vocês, tiver uma única solução, as retas são concorrentes e você vai achar esse ponto. Se ele for indeterminado, tiver infinitas soluções, que não foi o caso aqui ele ficou sem solução, né? Mas ele poderia ter dado infinitas soluções, aí as retas são iguais. E se ele for incompatível, que foi o nosso caso, aí pode ser por dois motivos, ou elas são reversas ou paralelas e distintas. No nosso caso foi reversa, porque eu fiz o DET deu diferente de zero, então são retas reversas, tá? Bom, com isso encerra essa parte aqui do capítulo, estudem os exercícios, a gente mata esse capítulo 16 na próxima aula. Perdi um Ibope aqui, foram vários alunos embora, espero que eles não tenham ficado putos. Vou interromper a gravação, vou agradecer a presença de vocês aqui,